Graça e paz. Eu me chamo Rúbia Lopes, né? Congrego na Igreja do Amor, Zona Norte, em Recife, né? Do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira. E os meus pastores diretos são pastor Geraldo e pastora Carol, e glorifico a Deus pela bondade e a misericórdia na vida deles e pelo sim de cada um, né? Venho aqui compartilhar com vocês nessa manhã o que Deus colocou no meu coração, né? Que é a pergunta: qual é a mesa que você está sentado? Qual é a mesa que eu estou sentada? Qual é a mesa que eu participo, né? E essa palavra, ele ele vem me dando assim, me trouxe ao coração já há algum tempo, né? E é uma palavra muito, como tudo do Senhor, né? É muito complexa, porque tudo do Senhor é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo, né? Porque Deus trabalha na simplicidade das coisas, mas Ele é um Deus muito complexo, Ele é o dono de tudo, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, daí já vem a complexidade. Mas de uma conversa simples, um dia na minha célula, na época era uma célula só de mulheres, e eu falando da importância da gente orar antes da refeição, né? E uma delas me disse que não sentavam à mesa, né? Que na casa de um, inclusive, nem mesa tinha, que cada um fazia seu prato, ia para o sofá, ia para frente da televisão, ia para algum local e comia. E aí aí eu vim conversando com ela sobre a importância da mesa. E aí o Senhor me trouxe, né? Meu marido é um homem que adora estar reunido em mesa, né? Eu digo a ele que eu queria ter uma mesa bem grande, mas a certeza que eu tenho é que se eu tivesse uma mesa bem grande, ele conseguiria colocar mais pessoas, porque minha mesa, irmãs, para vocês terem ideia, minha mesa é uma mesa redonda de 6 lugares. Mas é comum a gente colocar 8 e até 9 pessoas, come tudo assim, mas come naquela alegria, naquele banquete, né? Naquela presença, né? Que um faz ao outro. E aí tem alguns detalhes de mesa que a gente precisa pontuar como mulheres, né? A minha filha caçula, ela adora a mesa posta. Ela, na pandemia, ela era responsável por arrumar a mesa. E aí eu sei que alguém pode dizer: ah, irmã, mas mesa posta custa. Mas mesa posta, eu não tenho um prato bonito, eu não tenho isso bonito. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de ter talheres, de ter pratos bonitos, de ter vários copos. Não, eu não estou falando. Eu estou falando de colocar a mesa, de sentar à mesa, né? De botar. Eu sou aquela que amo café da manhã, então eu gosto, mesmo que eu for tomar café da manhã sozinha, eu gosto de botar as minhas coisinhas que eu gosto, a minha bolacha creme cracker, a minha manteiga, o meu pãozinho, o meu cuscuz com ovo, e sentar ali, né? Quando a mesma coisa, quando eu vou fazer a mesa para a minha família, eu gosto de colocar tudo. E essa minha pequena, né, que hoje já não é tão pequena, já está com 12 anos, ela é que organiza tudo, então ela ama isso. E aí eu fico pensando, né? Veja bem, a gente é muito engraçado. A gente geralmente costuma botar o melhor talher, o melhor prato, o melhor toalha de mesa, o melhor jogo americano, o melhor paninho quando a gente tem visita. E na nossa família, cada um come no lugar, cada um senta até no chão para comer, né? Cada um come olhando o celular. E cadê a comunhão, né? E cadê a reunião? Cadê o relacionamento? Porque o Deus que a gente serve, o nosso Pai, a qual a gente tem um DNA, é um Deus relacional. Ele todo dia ia até o jardim do Éden, se encontrar com Adão e Eva para conversar, né? E é isso que a mesa proporciona conversa, proporciona integração, proporciona cura, tratamento, sorriso, memórias afetivas, né? Eu lembro que quando eu casei, a minha família é grande, somos 4 irmãos, e o meu irmão mais velho, quando casou, ficou morando com a gente, então a família ainda aumentou, sem falar que sempre tinha algum agregado lá em casa. Então eu lembro que quando eu casei,
o meu pior momento era comer sozinha, né? Eu chegava em casa, meu marido ainda fazia faculdade, eu sozinha naquele silêncio, eu dizia, enquanto minha casa está lá cheia, enquanto minha casa está todo mundo ao redor da mesa, enquanto a minha casa está todo mundo rindo. Muitas vezes, irmãs, eu pegava 2 ônibus para ir para minha casa, para casa dos meus pais, para só jantar. Depois pegava mais 2 ônibus para voltar, né, para casa. Isso até eu engravidar. Uma vez eu sofri um assalto dentro do ônibus grávida e aí meu pai me proibiu de ir de ônibus para lá para não estar passando por esse sufoco. Mas eu sentia muito, porque a mesa é lugar de comunhão. E o nosso Deus é um Deus, como eu disse, relacional. É um Deus que, para vocês terem ideia, tem 120 a 130, dependendo da versão, né, da Bíblia, a menção sobre mesa na Bíblia. 120 menções a 130, né? A primeira mesa, Deus em Êxodo, ele já fala, ele fala da mesa. Jesus vivia em torno de uma mesa, né? A última ceia, a última refeição que ele fez, ele preparou um banquete, né? Um banquete, ali estava o seu traidor, mas ele não estava se importando com quem era Judas, mas ele estava querendo dizer quem ele era para todos aqueles, deixar uma memória que hoje, né, a gente celebra nas nossas igrejas, nas nossas casas, a Santa Ceia do Senhor, recordando aquele momento. E particularmente nessa manhã, eu quero trazer 4 tipos de mesas que o Senhor nos apresenta, né? Ele nos apresenta a mesa do chamado, a mesa da presença, a mesa errada e a mesa do perdão. A palavra do Senhor, a gente sabe que cada um vai ler, cada um vai receber aqui o maná necessário, aquilo que Deus preparou para cada um. E se a gente for ler esses mesmos trechos, quando eu estiver lendo, quando eu estiver falando, Deus vai falar com cada um de vocês de forma específica, porque o nosso Deus é isso, é um Deus específico, ele nos conhece na intimidade, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente está precisando. Então, as mesas se multiplicam, né? Se multiplicam. Mas eu quero começar pela mesa do chamado, né? Que é uma parábola do grande banquete. Está em Lucas 14, capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim: E ouvindo isso, um daqueles que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma começaram a excusar-se, quer dizer, começaram a dar desculpa. Disse-lhe primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo que me hajas por escusado. E disse o outro: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo do que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito estas como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões é, que, que foram convocados provará a minha ceia.
Oh, Jesus, tem misericórdia daqueles que recusam o teu chamado, que recusam o teu banquete, né? E a gente vê que ele fez, ele preparou. O Senhor prepara aqui na nossa congregação vários banquetes. Tem dia que são dois, tem dias que são até mais, né? Banquetes. Líbia sai como esse servo fiel, chamando cada um, né? E muitas vezes a gente dá uma desculpa, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, hoje eu tenho isso para fazer, hoje eu estou aquilo, e perde o banquete que o Senhor preparou, né? E ele manda, ele não se cansa, o banquete está pronto, tem pessoas que estão sedentas, e ele manda aquele servo ir novamente, né? Não só convidar aqueles que ele já tinha convidado, mas sair chamando a todos, né? E o servo vai. E eu lembro que uma vez, assim que eu era até nova convertida, meu marido perguntou: por que Deus escolhe os seus? Eu digo, e eu sei muita sabedoria, mas eu creio que o Espírito Santo, né, me disse: não, Deus não escolhe, Deus chama a todos, mas muitos não o escutam, muitos os dão desculpa, muitos dizem daqui a pouco, deixa eu viver mais, deixa eu resolver essa situação, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E aí eu vou para a presença do Rei, né, para a presença do Deus, mas ele chama a todos e ele continua a nos chamar a receber o maná. A mesa está posta, né? O Senhor está nos chamando e ele tem o que nos dá, né? Ele tem a sua presença, ele tem o alimento necessário para nos alimentar, o maná necessário, aquilo que a gente está precisando. E aí, falando em presença, eu lembro da mesa da presença que a gente encontra em Êxodo. Por sinal, a primeiro momento que ele fala claramente, que o Senhor fala claramente da mesa. Êxodo 25, no 23, diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 centímetros de altura, né? Coloque, aí depois pulando para o versículo 30, diz assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que esteja sempre diante de mim. Glória a Deus. Aí aqui eu quero trazer duas coisas. Nesse primeiro versículo 23, ele descreve como ele quer essa mesa. Uma mesa feita de madeira nobre, de madeira com durabilidade, de madeira resistência à praga, né? A bichos, aquele que corrompe, aquele que corrói. Essa é a mesa que Deus nos quer oferecer, uma mesa forte, uma mesa que com Ele conseguimos não ser corroídos e corrompidos pelas pragas desse mundo, né? E é um Deus que é um Deus de detalhe. Ele sai dizendo o tamanho com os centímetros, né? Tanto de largura, tanto de altura, tanto de comprimento, o material, como ele quer o acabamento, isso e aquilo. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, um Deus de detalhe, um Deus que ele sabe que se deixar nas nossas mãos, algo sai errado. Então, ele sai nos dizendo, ele sai nos orientando, ele tem prazer em nos orientar constantemente, né? O que a gente precisa é buscá-lo, é estar nessa mesa onde o pão da presença é colocado, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Estamos buscando essa mesa, né? Ele convida, ele se coloca ali à disposição, né, para a gente, para estar com ele, para ser orientado por ele. E não é só orientado numa determinada área, não. Não é só orientado na área da prosperidade, ou na área da saúde, ou na área da família. Deus é um Deus que ele quer todo o espaço. Ele quer que a gente busque ele para todo espaço, como mãe, como pai, que eu sei que aqui a grande maioria sabe, que a gente gosta, não minha filha está fazendo
quartinho da minha neta e é, eu gosto que ela venha e que ela mostre, que ela diga o enxoval, essas coisas, porque a gente se alegra. Não é que eu vou dizer a ela, não, não faça isso, não faça aquilo, mas eu gosto de participar. Assim é o nosso Deus, ele gosta de participar da nossa vida, ele gosta de nos orientar. E eu disse a ela, você comprou, você escolheu, cadê o papel de parede, cadê isso? Né? E esses detalhes que é o nosso Deus. Ele quer participar dos detalhes. Ah, mas eu não vou orar apresentando isso, não. Ore, irmã. Ore por tudo e por todos, né? Ore, ore. Eu oro pelo ventre da minha filha, mas eu vou além. Eu oro pela minha neta, eu oro pela profissão dela, eu oro pelo casamento dela. E vocês que me conhecem sabem que essa oração eu não faço hoje porque minha filha está gerando, não. Eu venho fazendo, ó, porque é promessa do Senhor que a minha descendência está debaixo da mão poderosa dele, e eu glorifico a ele, e eu apresento, sim, todos os meus, né, meus genros, mesmo que eu não conheça, mas Deus já os conhece, e eu convido você, né, a estar apresentando cada detalhe do seu dia. É uma reunião importante, um projeto importante na empresa, é um exame que vai fazer, é um ônibus que vai pegar, é a vaga do estacionamento, é a fruta que vai ser escolhida na feira. É na presença que a gente faz tudo isso, é na presença do Senhor. E uma outra mesa, né? Que essa a gente precisa estar atenta, que está em Salmo 1, versículo 11, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem senta à mesa dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que sabe aonde sentar, aonde compartilhar, com quem dividir, né? Porque se senta na mesa dos escarnecedores, mesmo que a gente fique calado, meu pai já dizia, quem cala consente, né? E se a gente vai para a mesa dos escarnecedores para ficar debatendo, muitas vezes é jogar palavras ao vento, porque eles não estão preparados, né? Então, o que nos cabe é orar pelos aqueles escarnecedores, mas não sentar, né? Não compactuar. Tem tantas coisas erradas, né? Tem tantas coisas. Eu mesmo já me sentei, né? Já participei de coisas erradas que eu peço perdão ao Senhor, né? Era numa brincadeira, era né, na juventude, mas hoje eu sei que entristecia o meu Deus, porque se faz alguém sofrer, faz o nosso Deus sofrer, porque todos são filhos do nosso Pai, né? Uns podem estar afastados, um pode não querer a filiação, um pode estar como filho pródigo, já pegar a herança e sair e não querer, uns são chamados para a mesa e não estão na mesa, mas tudo é criatura do Senhor, e não há filho mais amado nem menos amado do que o nosso Deus. Então vamos ter cuidado, né, em o que é que a gente está fazendo, com quem a gente está andando, com quem a gente está sentando, porque, como eu disse, mesa é lugar de relacionamento. Hoje a gente se cala, amanhã a gente sorri, depois de amanhã a gente está fazendo aquilo que a gente achava que era errado, que a gente sabe que é errado, e a gente está fazendo, afinal, todo mundo faz, como diz a minha filha, a pré-adolescente, né? Mas lembrando, nós não somos todo mundo, nós somos o povo escolhido do Deus, nós o chamamos de Pai, né? E por que entristecer o Pai? Vamos deixar de ser crianças, de ser pré-adolescentes e vamos nos posicionar, né? Se somos filhos do rei, somos príncipes e princesas, precisamos nos posicionar como tal, precisamos honrar o nome do nosso Pai, honrar o nome do nosso Rei, né? E eu sei que somos falhos, somos pecadores, mas vamos buscar parecer cada vez mais com Ele, buscar a santidade. Então vamos nos levantar sim, de mesas que não devemos estar, de mesas de lugares que não devemos partilhar, de conversas que não devemos escutar, de risadas que não devemos dar, né? De ações que não devemos fazer. Vamos nos levantar dessa mesa.
Essa mesa não nos pertence. A mesa da fofoca, a mesa da intriga, a mesa da inveja, a mesa da... São tantas mesas que a gente bem sabe que cada um aqui sabe que não deve estar. E quando se vê estar sentada, é hora de se levantar dessa mesa. É hora de ir para a mesa da presença. É hora de ir buscar ao Senhor, de se reconciliar com Ele, de buscar, de pedir perdão. Senhor, essa mesa não me pertence. Um dia eu achei que eu pertencia a ela, mas hoje eu sei que não me pertence. Então, criar novos vínculos, buscar estar na presença realmente daqueles que amam ao Senhor, de buscar os amigos que são amigos do Senhor, porque se há amigos que nos afastam de Deus, há amigos também que nos aproximam de Deus. E é a esse que devemos buscar, e é a esse que devemos estar atentos, e é a esse que devemos compartilhar da mesa e das, da comunhão, né, com eles. E a última mesa que eu quero trazer para vocês, e eu creio que é a mesa mais linda, é a mesa do perdão. E está em Mateus 9, no versículo do 9 ao 13, que diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são, não, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Glória, glória, glória a Deus, né? E aqui só esses versículos já dá uma linda reunião numa mesa para a gente conversar e debater. Veja, Jesus saiu, Jesus estava em algum lugar, que ali aquele ciclo já terminou, e ele saiu. Então, tem ciclos na nossa vida que precisam ser terminados, que a gente precisa sair desse local. E como Jesus, ele saiu e viu um homem chamado Mateus, um homem que era um coletor de impostos, um homem que era discriminado, um homem que era um pecador, porque para o judeu, aquele coletor de imposto, ele era um injusto, né? Ele fazia o papel dos romanos, então ele não era do povo de Deus, mas Jesus olhou para Mateus e disse: siga-me. E Mateus imediatamente se levantou e começou a seguir Jesus. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não disse nada, simplesmente levantou-se e seguiu. E Jesus vai mais além, porque Jesus é esse que vai mais além, né? Mateus se levantou e seguiu. E Jesus disse, né? Vamos comer hoje na sua casa, como ele disse a Zaqueu. Hoje eu cearei contigo, como ele diz a mim e a você. Hoje eu quero estar na tua casa, eu quero sentar na tua mesa, eu quero estar com os teus, porque para mim a tua vida é importante, mas os teus também. E através da tua vida, os teus vão me conhecer, porque não é assim, a gente conhece um amigo e a gente leva para nossa casa e a nossa família conhece aquele amigo e muitas vezes os nossos irmãos se tornam mais amigos dele do que a gente. Assim é Jesus, né? Então ele quer participar da mesa da nossa casa. Ele quer estar conosco, com os nossos, com a nossa família, com os nossos amigos. Amigo é amigo, vai para toda canto, se mistura com os amigos de trabalho, se mistura com os amigos de colégio, se mistura com os amigos, se mistura com a família, porque esses é amigo. E esse é Jesus. Ele quer ser esse amigo fiel, porque ele é o nosso amigo fiel. E ele mesmo disse, né?
Jesus aí se convidou, se autoconvidou. Que lindo, que lindo, que lindo, né? Porque fugindo de todas as regras da sociedade, Jesus disse: eu vou para a tua casa, né? Glória a Deus que ele venha, que ele faça morada na minha casa, que ele faça morada na casa das minhas filhas, que ele faça morada na casa das minhas netas, dos meus netos, que ele faça morada na casa dos meus irmãos, dos meus primos, daqueles que ainda não conhecem, né? Dos meus cunhados, na minha sogra, que ele faça morada, né? E, e Jesus aí, né, naquele banquete, naquela comunhão, naquela alegria, porque assim eu imagino a presença de Jesus traz paz, mas traz alegria, traz união, traz, né, traz coisas boas. Então ele ali aquela alegria, né, e atraindo aqueles pecadores, porque Jesus é isso, Jesus atrai, porque Jesus mandou chamar os convidados, mas nenhum quis ir, e Jesus saiu chamando a todos, e eles ali. E o que é que o fariseu faz? O que é que né, ele vem criticar? Ele vem ver o defeito, o problema, mas com Deus, com Jesus não há defeito, com Jesus só há coisas boas, coisas lindas, só há o que aprender. E aí Jesus, e eles são tão miudinhos, são tão pequenininhos, são tão, né, que ele, de vez de chegar para Jesus e questionar diretamente a Jesus, não é Jesus que está fazendo, então vai lá e questione a Jesus. Não, eles vêm, né, fazendo fofoca. Ele vai comentar com os discípulos: o teu mestre está fazendo isso de errado. Eu lembro, parece o marido, né? A tua filha, o teu filho. E a gente também faz isso, a tua filha está ali no BO, vai lá resolver. E ele vai, o teu mestre, mas Jesus é aquele que tudo sabe, tudo vê, e escutou. Né? E Jesus, ele é bondade, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é também justiça, ele é também confronto, e ele não deixou de confrontar, né? E disse: eu vim para os doentes. Você que se acha são, que se acha que não precisa da presença do Senhor, que não acha necessário, não, a minha vida é toda tranquila, a minha vida, né? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas tem aquele vazio existencial que só Jesus preenche, né? É, então, ele veio para trazer alegria, alegria verdadeira, a presença do Senhor, a vida é eterna. Porque eu costumo dizer aqui, o que é 70, 80, 90? Eu quero viver mais 90 anos. O que são 90 ou mesmo 100 anos? Né? Um tempo limitado nessa terra quando a gente tem a eternidade no céu, aos pés do Senhor. Veja que alegria, com um banquete lá constante. Veja que alegria. Consigam visualizar isso, porque quando a gente consegue visualizar, colocar isso na nossa mente, no nosso coração, essa mesa constante na presença do Senhor por toda a eternidade, qualquer mesa aqui perde o valor, qualquer mesa aqui é desnecessária, qualquer mesa aqui é pouco, né? É pouco. E essa é a mesa que o Senhor nos oferece, a mesa do perdão. Ele não só nos chama, né? Mas ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Esse é o nosso Deus que quer nos dar em abundância, que quer nos dar em abundância, inclusive vida e abundância aqui nessa terra. Essa é a promessa dele, né? Isso é que ele quer dar, né? E o que é que está faltando para você sentar nessa mesa, para você voltar para Jesus, ou para você até mesmo aceitar a Jesus, né? Nada, nada, nada preenche esse vazio, né? Alegrias momentâneas, festas, shows, bebidas, drogas, seja o que for, né? É momentâneo, acaba, a idade chega e a morte é a única certeza que a gente tem. Eu quero viver a eternidade nos pés do Senhor, né? Eu costumo dizer que eu visualizo eu sentadinha nos degraus, o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o meu Deus, o meu Pai, Todo-Poderoso, né? Mas eu só quero, eu me contento em ver a orla do seu manto, a pontinha dos seus pés. Eu quero estar sentada no último degrau, mas eu quero estar na sua presença. E eu te convido para você que também quer
desfrutar da mesa do Senhor, Ele está te chamando, né? Faz essa oração. Diz, Senhor, eu te aceito, Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pela minha natureza, Senhor. Eu quero a Ti, Senhor. Eu não sei como chegar a Ti. É um começo, é um renovo. Eu já tentei, não consegui. Mas Tu conhece, Pai, e sabe, Senhor, do meu arrependimento, Senhor. E sabe, Senhor, quem eu sou. Mas eu quero viver a eternidade contigo. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Eu reconheço o sacrifício que Ele fez com sua morte de cruz, uma morte vergonhosa pela minha vida. Ó, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas não me deixa cair, não me deixa sair da tua presença, não me deixa me levantar dessa mesa, Paizinho. Ó, Paizinho amado, Paizinho querido, eu digo, eu confesso, eu preciso de ti, eu quero a ti, né? Eu quero ser chamado de filho. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Faz a oração, irmão. Não permite, não permite passar a oportunidade de hoje, de agora, tu entrar nessa mesa, nessa presença, porque Deus está com o pai do filho pródigo. Ele está ali em prontidão, te esperando, me esperando, nos esperando todos os dias para estar na mesa, porque quando o filho pródigo apontou, ele mandou matar logo um bicho, fazer logo uma mesa farta, porque é isso que o nosso Deus dá, uma mesa farta para a gente. Então é hora de arrependimento, não precisa uma oração bonita, precisa arrependimento no coração. Então faz, não deixa passar a oportunidade. E glória a Deus, a mesa está pronta, irmãs. Qual é a mesa que você quer continuar sentado? Glória a Deus. Amém, amém e amém.